Então, essa é a primeira aula sobre estrutura de computadores digitais, né? O objetivo dessa aula é apresentar a parte conceitual da estrutura dos computadores, né? Então, uma estrutura que digamos, é universal para todos os tipos de computadores existentes, tá? Então, uma estrutura básica dividido em módulos ou partes funcionais, né? A gente vai te explicar o que são essas partes funcionais. E em cima disso, né, as aulas vão continuar em cima disso, a partir da apresentação da estrutura do computador, estrutura básica do funcional do computador, a gente vai explicar como é que te implementa as diversas funcionalidades usando várias tecnologias. Então, é um pouco de história também, a evolução histórica dessas tecnologias. É muita aula de física, na verdade, né? Envolve muita física, né? Porque envolve alguma coisa concreta, né? Em termos de implementação, tá? Então, é engenharia e física, essencialmente, que implementa essas funcionalidades do computador, tá bom? Então, primeiramente, a gente começa a discussão dessa estrutura explicando o papel do bit, né? Vocês viram nas primeiras aulas que o computador digital, desde o tempo das válvulas, quer dizer, a primeira versão do computador já era binária, né? Esse é um trabalho de um matemático na década de 1940 que conseguiu provar, fazer uma prova de que o bit é um número, tá? Mas é lógico que é um número, na verdade. Hoje a gente sabe que é um número, né? Mas o que ele conseguiu provar é que o bit, no sistema binário, numeração binária, podia substituir sem mais problema, sem nenhum problema, o sistema decimal, que antes era utilizado. Nós usamos o sistema decimal, né? Simplesmente porque temos 10 dedos, né, para poder contar, tá? Então, a partir dessa prova, né, conceitual, ficou claro que era muito mais fácil implementar, né, um bit, mecanicamente falando, ou eletronicamente falando, né, é muito mais fácil construir um computador usando bit do que um sistema decimal, ou seja, um dispositivo que tenha 10 estados possíveis, né, tá? Então, em vez de usar um sistema decimal, pela própria tecnologia de implementação, preferiu-se ou achou-se muito melhor ou muito mais conveniente utilizar o sistema binário, tem 2 estados apenas. E assim, a partir da própria ideia do relé, né, toda a válvula, dispositivo com a válvula, transistor, circuitos integrados, né, passaram a implementar computadores através do sistema de numeração binária, né? Então, isso é um pouco de história e a justificativa pela qual o computador utiliza bit, né? Então, esse é o motivo pelo qual a gente começa a discussão conceitual, né, pelo trabalho da função do bit no computador. Tá? Então, bit é considerada unidade elementar da informação, porque não existe uma informação menor que o bit, né? Tá? Ele tem 2 estados, 0 ou 1. Menos que isso, se for menos que isso, é só uma constante, né, de um valor único. E uma constante não tem condição de armazenar informação, né? Se não tem alteração, né, não existe informação, tá? Então, o bit não é só usado pela computação. Antes mesmo da computação, né, o Shannon, você deve ter visto em Teoria da Informação, em Natureza da Informação, Shannon também na década de 40, não, acho que um pouquinho depois, né, ele utilizou o bit, né, para medir a quantidade de informação. Tá? Então, toda uma teoria é baseada, de informação, né, em cima de bit. Então, não só quantidade de informação, como também densidade de informação, eficiência, é tudo medido em bit, quer dizer, é tudo convertido numa unidade elementar da informação. Né? É uma forma de padronizar, uma forma de poder comparar, né, as diversas técnicas de codificação, técnicas de compressão, né, usando a mesma unidade. E aí, como referência, você vai usar uma unidade, no caso, uma unidade abstrata, né, de número, então uma unidade mais elementar possível, que no caso é o bit. Tá? Então, não é só a computação que utiliza bit. Né? A computação utiliza bit por uma questão de implementação, conveniência da implementação, mas a teoria de informação usa, né, por ser uma unidade elementar da informação. Tá bom?
Para a computação, bit é muito pouco, né? É um número decimal de 2 valores só. Então, desde o começo, o pessoal agrupou, né, os bits em uma quantidade maior, né? Que são um conjunto de 8, que no caso é o byte, tá? Então, o byte tem 8 bits e pode, né, representar 256 valores diferentes, né? A base binária é 2 elevado à oitava, né? São 8 casas numéricas, então são 2 elevado a 8, que dá 256 valores diferentes, tá? Então essa é a representação do byte, né? E o seu bit são 8 bits, valores variando de 0 a 1, né? E em hexadecimal, já deve ter visto o sistema de numeração antes, né? Tá? Onde cada casa representa 16 valores diferentes, né? Então, de 0 a 9 tem 10, e depois as primeiras letras do alfabeto, né? A, B, C, D e F, né? Representando as 6, né? São 6 letras, isso, são 6 valores, né? Que vai a partir do 9. Então, representa o 10, o A representa o 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Para representar um valor máximo, né? Ocupando uma única casa, né? Do sistema de numeração hexadecimal. Bom? Então, a primeira tarefa do bit é o sistema de representação, né? O binário, decimal e hexadecimal, né? É o sistema binário, como o bit como número, né? Então, tem essa operação que a gente vai fazer. Só quero ver se vai funcionar de novo. Vamos lá. Eu vou usar uma outra câmera, que é configuração. Bom, pessoal, se travar, eu tenho que resetar, tá? Então, vamos torcer para não acontecer nada. O que estão enxergando? Tá cinza. Tá cinza? Apareceu alguma coisa? É que eu não enxergo o que vocês estão vendo. Sim. Tá. Apareceu uma caneta. Tá bom, então é isso. Então, voltando aqui, eu vou colocar. Vamos fazer uma conta que é o que está aqui no slide, tá? Só preciso acertar o alvo, né? No lugar certo, escrever no lugar certo. Imagina que vocês consigam enxergar isso aqui. Vamos lá. 0, 1, 1, 0, que é o nosso 5, né? Apareceu ou não? Tá dando para ler? Sim, dá para ver, sim. Legal. Obrigado. Então vamos somar com o 0, 1. Não, esqueci. Esse aqui não é o 5, esse aqui é o 6. 0, 1. Pronto. Esse sim é 5. É só para voltar a tabela. Tá. Pronto. Aliás, vou passar borracha, né? Cadê a borracha? Vai ficar bonitinho isso aqui. É por isso que a gente escreve a lápis, né? Para evitar. Já que não tem um quadro negro, vamos lá. Esse é o 6, tá bom? Vamos lá. Tá aqui no slide, né? 0110 é o 6, né? E estamos fazendo uma operação de soma aritmética com o 0101, que é o 5, tá bom? Isso aqui é uma soma. Então, bem no estilo de escola primária, né? Ou fundamental, que chama. Vamos lá. 0 mais 1 dá? Vamos lá, pessoal. Como é que dá? 0 mais 1? 1. Muito bem. E 1 mais 0? 1. 1 também, né? Quer dizer, essa aqui é a propriedade comutativa, né? Eu posso mudar a ordem aqui que o resultado não muda, tá? Então é uma soma normal. Bom, agora que vem um complicado, né? 1 mais 1, 2, não é isso? Não. Então vamos lá, como é que é o sistema de numeração binária? Né? A gente começa com o 0, depois o número seguinte é o 1,
o próximo número no sistema binário, né? Aqui já estoura, no 1 já estoura o limite, né? Tá? O próximo número é o 0 e vai 1 na outra casa. Tá certo? E o próximo número depois desse é o 1, 1, certo? Incrementa essa casa aqui. E depois o próximo número, né? Ele vai para 0 de novo, porque estoura, né? Só tem 2 valores, tá? Depois do 1 vem 0. Tá? E aí incrementa mais um número, né? Uma unidade na casa seguinte. Tá? Como isso aqui já tem 1, ele vai para o 0 novamente, né? E a casa seguinte recebe esse 1. Fica assim. Essa é a sequência, né, de incremento dos números. Né? Aqui tem 0, né? 0, 0 e 0, 0. Tá bom? É como no sistema decimal. Então, esse é o processo de incremento. Apesar que vocês já sabiam disso, né? Então, nesse caso, 1 mais 1, né? Então, dá isso aqui, né? É 0 aqui e vai 1. Tá? E, finalmente, nessa soma, que é 1 mais 0, dá 1. Tá bom? Então, na verdade, quando você faz uma soma aritmética, né? Você não está somando só 2 números, tá? Você está somando um terceiro número, que é o vai 1. Que, na verdade, era 0, né? Tá? 0, 0, 0. Então, estamos somando 3 números. Esse, o vai 1 e os 2 números aqui, né? Tá? Isso é importante lembrar que a gente vai discutir mais à frente, tá? A questão do somador binário. Resultado final, esse cara que está aqui. E a gente vai na tabela, a gente vê que isso aqui, né? Esse aqui é esse cara aqui, ó, né? 0, 1, 1, 1, que é o 11. Tá certo? E 6 mais 5 efetivamente dá 11, tá? Não tem nenhuma mágica aqui, né? É uma prova de que o bit é um número, tá bom? Equivale a um sistema decimal, tá? Mas o Atanasoft não provou só isso, né? Ele fez mais coisas, tá? Uma outra coisa interessante que ele fez foi a prova de que você, no sistema binário, né? Você não precisa ter as operações de subtração, né? Basta ter a soma binária, né? E o operador de inversão, que você consegue fazer as operações de soma, subtração, e, portanto, você tem soma e subtração, você consegue fazer a multiplicação, divisão, né, e assim por diante. Então, basta o operador soma para fazer todas as 4 operações aritméticas quando o número é binário. Vocês viram isso, não viram? Deve ter visto em várias outras disciplinas, né, não só natureza da informação, como também em sistemas digitais, ou alguma coisa equivalente, né, em outros cursos. Tô certo ou não? Vocês aprenderam complemento de 1, complemento de 2? Sim. Aprenderam bem? Vocês lembram direitinho? Acho que sim, né? Todo mundo lembra. Bom, como é que funciona isso, né? Então, só para lembrar, como é que funciona o complemento de 1 ou complemento de 2? Vou explicar isso para vocês não esquecerem. Deixa eu só tirar o papel e inverter. Tá? Bom, vamos fazer uma operação de subtração. O objetivo é substituir as operações de subtração por uma operação de adição. Tá? Só que eu quero fazer antes, vamos fazer antes com o sistema decimal. Alguém já fez isso? Não. Se é um número, né, eu consigo fazer, o que eu consigo fazer com o sistema binário, eu devo conseguir fazer com o sistema decimal também, né? Então, como é que eu faço para fazer uma conta de subtração só fazendo soma, né, com o número decimal? Então, alguém quer chutar 2 números, fazendo favor, para a gente fazer a subtração? Difícil, né? 7. É muito pouco, vamos colocar de 2 casas. 23 e 17. Pequenininho, né? Vamos fazer um número maior. Vou escolher. Tipo, pode dobrar? Quanto que é o dobro de 26?
46 e 46 e 34. 34. Muito bem. 34. Desculpe, tá errado. Bom, subtração. Tradicional, né? Isso aqui dá 2, 6 menos 4 dá 2, e 4 menos 3 dá 1, né? Tá bom? 12, esse é o resultado, tá bom? Só que vamos tentar chegar nesse valor aqui usando uma operação de soma, tá? Então, conceitualmente, eu não sei se está cabendo na tela, conceitualmente, a gente vai fazer um desenho aqui, espero que esteja do lado certo. Vou fazer uma barra do zero, tá bom? Barra do zero. E depois, em cima da barra do zero, deixa eu só abaixar um pouquinho, porque estou com medo de esbarrar na câmera. Tá? Vou fazer aqui um carinha aqui, que representa o meu 46. É isso? 46, tá bom? E eu vou fazer um outro aqui, que é o meu 34, 34, vou colocar aqui 34. O objetivo da gente é ter essa diferença que está aqui, né? Que é o 12. Certo? Tá dando para ver? Né? Tá sim. Então, essa é a diferença que nos interessa. Tá? Essa aqui, no caso, é uma operação de subtração, porque a gente está retirando, né, do 46, estamos tirando 34. Vamos fazer uma coisa assim, vamos fazer um buraco aqui, né, de 34 de profundidade, tá certo? E jogar o nosso 46 aqui, tá? Fazer uma operação de soma. Nesse caso, seria uma soma. Eu estou pegando um buraco e jogando nesse buraco, né, o nosso 46. E aí sobra, o que sobra aqui acima do zero seria o 12, que é o nosso resultado. Tá? No fundo, significa o seguinte, que estamos fazendo um 46, né, somando com o menos 34. Deslocou um pouquinho, né? Tudo bem. Tá bom? Que no fundo, menos com mais, dá a mesma coisa que está aqui, né? Tá? Então, como é que a gente faz isso fisicamente? Fisicamente não, matematicamente, né? Um truque que é possível fazer, tá? É pegar essa barra que está aqui de 100, de 0, né? E baixá-lo, né? Aqui, como é 2 casas, vai baixar para 100, tá? Se fosse 3 casas aqui, a gente baixa para 1000. Mas vamos baixar para 100, menos 100. Tá aparecendo? Espero que sim. Sim. Tá aparecendo, sim. Tá aparecendo, né? E aí, esse cara aqui, nesse mesmo ponto, eu substituo com outro número que está aqui, tá? Que é o número positivo que representa esse cara aqui, tá? Qual o número positivo que representa esse número 34 que está aqui? Vocês sabem? Seria o complemento do 100, tá? Seria o complemento desse cara aqui, sob o ponto de vista do 100, tá? Então, esse número aqui vai dar 66, não é isso? Por que 66? Porque somando com 66 dá 100. Certo? Tudo bem? Dá para entender ou não? Sim. Vocês entenderam o conceito, né? Tá? Eu baixei o limite para 100. Tá? E aí vamos fazer a conta, a seguinte conta. Então, 46 mais 66. Tá bom? 6 mais 6? Não sei se está aparecendo. Tá aparecendo, 12. 12. Muito bem. Vai 1. É isso? E aqui, 10 11. mais 1, 11. Certo? Desconta o 100. Tá aqui. Some esse cara aqui. Resultado, 12. Uau! Né? Mágica. Certo? É o mesmo valor. Não tem mágica nenhuma, né? Tá? É o conceito direto. Tá bom? Eu consigo substituir por uma subtração? Consigo. A subtração por uma adição? Consigo. Só que tem um problema, né? Como é que eu calculei 66? 66 foi calculado da seguinte forma. Peguei o 100,
subtrair 66. Desculpe. Deus do céu. Nada como borracha. Subtrair 34, né? E conseguir, foi uma operação de subtração, conseguir 66. Opa, mas aí não resolvi nada, né? Tá? Eu substituí, consegui a soma, mas eu tive que fazer uma operação de subtração para chegar no 66. Tá? Então, mas tem um truque na matemática também, né? Em vez de usar o 100, vamos usar um número, né, um pouquinho melhor para chegar. Porque essa operação de subtração é complicada, né? Vamos lá. 0 menos 4, na verdade, é 10, né? Tem que pegar um emprestado aqui, não é isso? Aí fica 10 menos 4 é 6, certo? E aqui, deixa de ser 10, passa a ser 9, né? 9 menos 3 dá 6. É assim que a gente faz a conta de subtração, não é? Que é bem complicada. Agora, se em vez do 100 eu usar o 99, tá? Quer dizer, aqui, né, essa barra aqui, em vez de ser menos 100, vamos substituí-lo por menos 99. Tá? E substituir aí com 34. Qual a vantagem de usar o 99? Tá? 99, o 9 é o número máximo do sistema decimal. Tá? Então, se fosse 3 casas, usaria 3, ou 999. Tá? É o número máximo do sistema decimal. Ou seja, né, para cada casa, estou colocando o maior número possível. Com isso, né, você não tem que pedir emprestado um número na casa vizinha. Não tem o vai 1 ou vem 1. Tá? Então, é sempre uma operação para chegar no limite, né, que é o máximo que está aqui. Tá? Então, no pior caso, aqui embaixo tem um 9, né? Tá? E aí, subtração 9 menos 9 dá 0. Então, nesse caso aqui, a conta é muito rápida. Não precisa do vai 1. Então, aqui é 5 e aqui é 6. Tá? É o 5 que eu preciso para chegar no 9 e o 6 para chegar no 9. 65. Tá? E aí você faz a conta de novo. Subir um pouco. Tá? Essa conta de novo é 46 mais 50, desculpe, 65, né? Que é esse valor que está aqui, 65, tá? E aí, aqui dá 11, vai 1, 111. E aí, né? Para chegar no 100, para poder cortar isso aqui facilmente, né, para cortar a casa de centenas, tá? Eu somo mais um. Não é isso? E aí eu tenho 112 e consigo cortar esse cara que está aqui. E o resultado final é o 12, que é o 12 que temos aqui. Tá bom? Bom, estão vendo alguma coisa familiar? Né? Como é que a gente calcula? Deixa eu só virar o papel. No complemento de 2 usando binário. Né? Vamos chutar um número qualquer aqui. Sei lá, vamos usar o mesmo número, vai. Estou sem imaginação. É o número, vai. 72. Não. Em binário, vamos fazer uma coisa menor. Eu quero provar, fazer a mesma conta do complemento de 1. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar o 0. Tá? Eu não sei nem quanto que dá isso em termos de valor. E subtrair para alguma coisa tipo 0, 0. Operação de menos, né? Tá? Aqui é 0. 1 menos 1 dá 0. Ih, escolhi errado. 1 menos 0, 1 novamente dá 0, né? E aqui, 1 menos 0 é 1, né? Tá bom. Isso aqui, deixa eu voltar para a tela. Estou na tela errada. Slide. Vamos lá. 0, esse cara aqui é 14. Isso aqui é 14. Isso aqui é o... Esse aqui é o 6, né? Se não me engano. É o 6. Tá, já usamos esse cara aqui.
Deu 6. 14 menos 6 dá 8, né? Tá? Que é esse cara que está aqui. Tá certo. Então, é essa operação que foi feita. Como é que a gente faz com um complemento de 2, né? No caso do binário. A gente pega esse cara aqui, né? 1, 1, 1, 0. Não é isso? A gente pega esse cara que está aqui e complementa ele, né? Tá? Então, o complemento dele é 1, 0, 0, 1. Realiza a soma. Aqui é 1. Aqui é 1, 1 e 1, 0. Isso. Tá certo? Soma mais 1. Não é isso? 1 com 1 dá... que é mesmo? Vai 1, né? Tá? 1 com 1 novamente dá 0. 1, 0 vai 1. 1 com 1 dá 0 novamente, vai 1. E aqui vai 1 e vem 1. Certo? E depois elimina esse cara que está aqui. E esse é o resultado. E é o mesmo daqui. Tá bom? E, bom, qual foi a lógica disso aqui? Né? Tá? A única diferença em relação ao decimal é a forma de calcular, né? Esse cara aqui é o complemento. Né? Como é que é o complemento desse 0, 1, 1, 0? Não é isso? O complemento desse cara. Como é que foi obtido esse complemento? Tá? Foi obtido... Professor, tá fora da câmera. tá fora, desculpe. Tem que pôr um pouco mais para a esquerda. Assim? Aí, deu. Legal. Como é que eu cheguei, né, no complemento desse cara aqui? Tá? Eu tenho o número máximo do sistema binário, que é o 1, né? Fiz uma operação de subtração. Não é isso? 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Veja que, como é o número máximo, não tem um vai 1 nem vem 1, né? E que 1 menos 1 dá 0, né? E 1 menos 1 dá 1. Tá? No caso do binário, é muito mais fácil você calcular essa operação, né, para achar o complemento em relação ao equivalente a 99, né, no decimal. Tá? É só inverter, né, usar o operador NOT de inversão, que automaticamente você tem essa operação de complemento calculado. Tá? Então, esse é o motivo pela qual, né, essa é a prova que o Atanasoft fez. Tá? O cálculo da subtração, você não precisa da operação de subtração, né, complicada que tem aqui, né? Basta ter uma operação de soma aritmética e um inversor, tá? E depois somar mais um para eu poder, né, em vez de sair do 99 e ir para 100, né, eu tenho que somar mais um, né? Vai somar mais um aqui, né? No complemento de 1 ao complemento de 2, você soma um no valor, né, no complemento, ou soma um depois no resultado. Nessa diferença, né? Complemento. Então, não importa onde você soma, a ordem não faz diferença, né? Não importa onde você soma, desde que some mais um. O motivo de você somar um mais um é justamente para poder eliminar esta casa adicional. Tá bom? Simples, né? Tá? Essa explicação. Não sei se você já tinha tido essa explicação, né? Motivo pelo qual, quer dizer, o que você faz no decimal, você consegue fazer no binário também. Tá? Essa é uma explicação realmente simples, que vocês devem ter já... Bom, é uma coisa da história, né? Já devem ter passado por isso. Em vez de ter decorado, né, o que é complemento de 1 e complemento de 2, acho que você, entendendo todo o mecanismo por trás disso, fica mais fácil de lembrar, né? Tá bom? Tranquilo, gente? Deixa eu só retornar a câmera. Mas vocês já sabiam disso, né? Certo? Só espero que não trave. Voltou. Legal.
Deixa eu só anotar aqui. Tá bom. É isso, tá? Então, a partir desse trabalho, né, o Atanasoft realmente consegue provar que é muito mais fácil usar o sistema binário, né, para a implementação da ULA, né, da unidade lógica aritmética, do que qualquer outro sistema, né, decádico. Tá bom? Bom, o fato de ser binário, né, a gente tem um histórico do fato de ser binário, ele não seria somente sob o ponto de vista de cálculo numérico, né? Ele tem um grande atrativo, né, que é poder usar a álgebra booleana. Tá? A álgebra booleana foi inventada bem antes do computador, novamente em 1800, tá? Pelo George Boole, que é um matemático e filósofo, tá? Que inventou toda uma lógica filosófica em função dos princípios de verdade ou falso, né? Verdadeiro ou falso, uma estrutura binária, para se chegar, né, através da álgebra booleana, a chegar à verdade. Né? O objetivo dele era de desenvolver equações lógicas, né, a partir de sentenças verdadeiras ou falsas, conhecidas como verdadeiras ou falsas, e tentar ver qual seria o impacto, né, dessas sentenças dentro de uma expressão para saber se a conclusão seria verdadeira ou falsa. Tá? Então, ele criou alguns operadores, né, entre eles o AND, o OR, né, e a negação. A gente sabe hoje que, através dos teóricos, né, que são as 3 operações necessárias, mínimas necessárias para desenvolver qualquer outro operador binário. Tá? Então, o SHOR, NOR, né, ou qualquer outras combinações, né, de operandos são possíveis de ser criadas a partir desses 3 operadores básicos. Então, qualquer unidade lógica aritmética tem, pelo menos, esses 3 operadores binários para poder trabalhar a parte lógica, né, do processamento dos dados, tá? A parte lógica da CPU, e um operador aritmético. A 4ª operação é o operador aritmético de soma. Tá? Então, a partir da soma e do NOT, do operador lógico NOT, ele consegue implementar, uma ULA consegue implementar todas as 4 operações aritméticas e todas as lógicas possíveis. Tá? Um sistema binário tem outras lógicas por trás. Tá? Deixa eu só permitir. Tá? Não sei se vocês viram em Natureza e Informação, a biologia, a genética, pelo menos, né, tem outros operadores binários, né, para você calcular, por exemplo, determinar a ativação ou não de determinado gene ou determinada característica genética, tá? Você tem operações, proteínas atuando, né, sobre os genes, gera alguns operadores lógicos também. Então, tem alguns operadores interessantes, como implica, como C e somente C, são todos operadores, têm uma simbologia própria, né? São operadores binários, tá? Mas, por serem binários, você consegue decompor também nesses 3 elementos, tá? Mas, da mesma forma que o SHOR, são operadores que são utilizados, né, de uma forma interessante, né, por outras áreas também. Então, a gente não vai discutir esses outros operadores, mas só para lembrar que existem outros operadores em cima do bit, tá? Não necessariamente esses 3 e as aritméticas, tá bom? Tá? Depende do domínio, você tem outras operações possíveis. Tá? Só para lembrar, então, bit como número, né, e bit como elemento lógico. Bom, rapidamente, o bit também pode ser, bit como código, né, pode ser um texto, por exemplo, né, tá? Que você tem uma sequência de bits, você pode converter isso, né, num texto qualquer, por exemplo, né? Claro que para para poder transmitir a informação corretamente, você precisa ter uma tabela padronizada onde todo mundo concorda, né, com aquele padrão, tá? Então, a ideia é você criar tabelas de conversão para você ter uma correspondência entre os bits, né, e o texto, por exemplo, né? Então, existem diversas tabelas. Uma das mais famosas é essa tabela conhecida como tabela ASCII, né? Tá? É uma tabela antiga, tá? Foi criada antes mesmo da computação, né, com uma determinada aplicação, e a computação aproveitou essa tabela, né, por ser, digamos,
pela sua difusão, né, e pela sua padronização que foi feita antes, tá bom? Não é que ela existia paralelo à computação, mas na verdade foi padronizada antes mesmo que a computação utilizasse, né, ou precisasse dela. Tá? Alguém sabe qual é a área de onde veio essa tabela? Não. Não desconfiam? Acho que realmente não é o tempo de vocês, né? Mas é uma tabela que foi utilizada pelo telégrafo. Já ouviram falar de telegrama? Eram primórdios do SNS, né? Tá? Ou das mensagens do Twitter, alguma coisa assim. É um tamanho limitado de caracteres, né? E usavam assim, para transmitir mensagens em longas distâncias, realmente longas distâncias, mas que tinha urgência, né? Tá? Então, as cartas de um país para o outro, por exemplo, levavam semanas, né? Mesmo que usassem aviões, a parte do Atlântico era passada por navio, né? Então, já naquela época existia linhas de comunicação ligando continentes, né? Mas aí, em vez de passar por voz, né, que tinha potencial de ir de uma forma errada, usavam, né, as linhas que começou com código Morse, né, então iam por pulsos, né, para ligar de um país a outro. Isso foi evoluindo e depois virou máquina, né, tá? Então transmitiu, em vez de pulsos, transmitiram bits, né, zeros e uns, tá? Por longas distâncias. E aí nasce o telégrafo, e essa tabela foi codificada primeiro para o telégrafo, né, com 7 bits e 1 bit de paridade. Tá? Então, você sabe o que é paridade, né, para detectar erro. Computador não tem sentido você usar o bit de paridade. Usa, né, nas memórias atuais, tá, porque a largura do bit é muito grande hoje, né? Tá? Você faz uma leitura de 32 bits, mas na verdade no pente de memória você está lendo 128 ou 64 bits em paralelo, tá? Então, há uma chance realmente de ter um erro, por isso algumas memórias têm o código detector de erro, né, que é um bit de paridade, tá? Mas na época era um problema de comunicação, então cada 7 bits colocava um bit a mais de paridade. Então é por isso que a tabela vai só até 7F, né? Não vai até FF, que é o limite, né, dos 8 bits, tá bom? Vocês podem reparar, então, que, bom, os números são caracteres, né? Tá? Podem reparar que ele começa a partir do 20 em hexadecimal, tá? Que é 2 vezes 16, né? 32 em decimal, tá? Os caracteres abaixo de 20, caracteres binários abaixo de 20, eram utilizados para controlar, né, digamos, uma espécie de máquina de imprimir eletrônica, né? Desculpe, eletrônica não, elétrica, tá? Então, por exemplo, né? Então, a gente tinha um comando como o 0A e o 0D, que são os famosos, né? Line feed significa alimentar uma linha. Então, ele pegava o papel e dava uma deslocada, né? Para colocar a linha seguinte. Só que se você faz isso, ele continua batendo na mesma coluna, continua escrevendo na mesma coluna, né? Então, para encerrar uma linha, na verdade, você tinha que dar um line feed, que é alimentar uma linha, e depois dar um carry return, que é o 0D, tá aqui, né? CR, o carry return, que faz com que o carro, né, de impressora, a cabeça de impressora, retorne à primeira coluna. Bom, para variar, tinha 80 colunas, né? Tá? Então, ele retornava para você voltar a escrever, tá? O FF é o form feed, que alimentava uma página nova, né? E tem outros comandos, como o backspace, tá? Como é que vocês viram que a tabela é americana, né? Tá? Então, não tem acentos, né? Então, como é que você fazia, por exemplo, C cedilha, no caso do português, né? Você imprimia o C, né? E depois dava um backspace, que andava o carro de volta a uma casa, e imprimia a vírgula em cima do C. Isso virava o C cedilha. Tá bom? E assim por diante, né? São comandos que é utilizado até hoje, né, num programa conhecido como bloco de notas.
tá? Então, o bloco de notas utiliza esse padrão ASCII até hoje, né? Tá? Então, os primeiros computadores usavam realmente como texto, né? Esses arquivos baseados na codificação ASCII, né? E é a tabela básica utilizada. Com o tempo, né? O computador não precisava do bit de paridade, com o tempo eles complementaram essa tabela, né, para poder usar um byte inteiro. Tá? Então, passaram a codificar a tabela, né, de uma forma mais completa. Tá? Como também não era uma máquina de escrever eletrônica, usaram alguns comandos. Eu lembro que o bloco de notas até hoje usa a sequência line, feed e o carry return, o 0A e o 0D, para indicar o fim de linha, né? O FF para indicar o fim de uma página, e, se não me engano, algum desses aqui, o EOT ou EOF, né? Não sei se tem aqui, que é para indicar o fim do arquivo, o final do arquivo. Né? Então, esses códigos ainda são utilizados pelo bloco de notas para representar isso. Agora, o arquivos editor de texto não precisam nada disso, né? Apesar de ele consegue interpretar. Então, essa é uma das propostas, né, de usar um byte inteiro. Então, é uma codificação, tá? Caracteres ASCII, que vai do 000 até o 255, tá? Usando o byte inteiro. Tá? E aí, a metade adicional que você coloca a partir do 127, né? Tá? Você começa a usar para colocar os caracteres acentuados, como C cedilha, né? Esse caso aqui é uma tabela do MS-DOS, bem no começo, né? Do Windows. Tá? É o código, existiram várias tabelas, esse é um deles, o 850 é um deles, tá? Que tinha a maioria dos caracteres acentuados utilizados, né, nas principais línguas, né? Acho que era o português, espanhol, alemão também, né? Alguns alfabetos, principalmente os da Europa Ocidental, né? Era esse o objetivo de usar, né? E alguns sinais gráficos, né? Símbolos gráficos que estão aqui, alguma parte de alfabeto grego, e abaixo dos 32, né? Alguns caracteres gráficos também, tá bom? Porque não eram utilizados mais para controlar uma máquina de escrever elétrica, né? Bom, então uma questão de tabela, houve várias tabelas, tá? E aí, no início da internet, que começou a conectar países diferentes, né? Começou a ter uma necessidade de ter uma codificação única, né? Para textos de vários países, né? E teve a iniciativa do Unicode, que são 2 bytes. 2 bytes é 2 elevado a 16, dá 256 vezes 256. Isso dá 64K, né? 65 mil, na verdade, né? Em termos numéricos, o K, no caso binário, seria 1024. Então, mais ou menos 64 mil caracteres diferentes. Bom, em princípio, daria, né? O que vocês acham? 65 mil dá para colocar todos os caracteres do mundo inteiro? Os caracteres gregos, romanos, desculpe, cirílico, né? Que é o caractere utilizados pelos países eslavos, incluindo a Rússia, né? Então, o que vocês acham? Dá e sobra, né? Bom, alguém quer comentar? Parece que dá. Parece que dá, né? De fato, todo mundo pensou que dava, né? Até que descobriram que só a China usava uns 5 mil caracteres diferentes, né? Aí, quando incluíram os árabes, os chineses, tem um povo lá que é complicado, né? Que tem um monte de caracteres. Eu não sei exatamente qual. E aí viram que não dá. Tá certo? Aí fizeram alguns esforços. A China também fez um esforço de reduzir o número de caracteres, né? Usando
tentando padronizar o número de caracteres ou reduzindo o acervo, né, dos caracteres. Tá? É um esforço de você só tentar utilizar só os caracteres mais comuns, né? Tem outros fatores, como os caracteres que não se usam mais, mas que existem em documento textual. São línguas extintas ou línguas antigas, né, que tinham os caracteres simbólicos. É que nem no Egito, né? Tem os hieróglifos, por exemplo, né? Que seria interessante, né, codificar. Aí não tem fim, na verdade, né? E aí tentaram manter, isso já mesmo na década de 90, tentaram manter essa padronização de 2 bytes. Eu não sei mais como é que ficou. Eu sei que foi um esforço de tentar padronizar. Hoje existe realmente o Unicode, de 2 bytes, e eu sei que tem alguns códigos de extensão, né? Então, quando se usa alguns caracteres que não estão na tabela, tem um código especial, né, para você acessar uma segunda tabela, onde você tem uma extensão dessa tabela do Unicode. Tá? Então, essa é a situação atual, né? Esse esforço que foi feito para tentar fazer com que as pessoas no sentido do mundo inteiro, utilizem o mesmo padrão, tá, de codificação. Essa é uma tendência atual, para evitar justamente várias tabelas, né? E é um esforço interessante. Isso foi consequência da própria internet, tá? Se não fosse a internet, a gente não teria esse problema e não teria esse esforço. Então, esse é o caso do texto, né? E o bit também, né, hoje é utilizado para converter sinais ou qualquer fenômeno físico, né, tá, em bit também. Tá? Essencialmente é um processo de conversão chamado digitalização. Tá? Você tem um sinal real analógico aqui, se convertendo isso em bit, resulta em alguma coisa desse tipo aqui, serrilhado, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Tá? Então, a digitalização envolve 2 processos distintos, uma chamada amostragem e outra chamada de quantização. Tá? Esse exemplo mostra bem como é que isso funciona. Tá? Então, você tem um sinal analógico que está aqui, no caso, é um sinal de voz, né? E nesse sinal analógico aqui, nós temos esses 2 processos. O primeiro é a amostragem, que é fazer a leitura do valor em intervalos fixos. Existem amostragem com periodicidade variável, mas a gente não vai discutir isso aqui, tá? Mas a grande maioria dos casos, a amostragem é fixa, né? Então, periodicidade fixa, e vocês viram que tem uma largura, né? Ela não é instantânea, tá? Porque normalmente é um processo onde você abre um gate, né? um sensor, para o intervalo de tempo, para você fazer a captura do valor, tá? E depois fecha, né? E você obtém esse valor médio durante esse intervalo onde o sensor ficou aberto, né, para fazer essa captura, e depois entra em ação, depois da amostragem entra em ação o segundo processo, que é a de quantização, que é pegar o que você leu e convertê-lo em um número, né? Então, a tabela que está sendo utilizada nesse caso aqui é uma tabela não linear, tá? Dá para perceber que é uma tabela que tem uma escala, no caso, uma escala exponencial, né? Então, você tem os valores aqui, né? Tem os valores, aqui é a linha do zero, e tem os valores positivos e os valores negativos. Desculpa, positivo para cima e negativo para baixo, né? Então, tem o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e depois tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vocês vejam que as amplitudes são diferentes para cada um dos valores, né? Uma escala logarítmica, esse é o resultado, tá? Então, por que isso, né? Porque um fenômeno como som, ele tem uma faixa dinâmica bastante ampla. Se você usa uma escala linear, você precisaria, escala linear significa você ter um intervalo fixo aqui, né? Tá? Você precisa de muito mais bits para representar, né, esses sinais de áudio. A gente vai voltar a discutir, quando discutir compressão, né, por que isso é uma característica do áudio, né? É uma característica em função da fisiologia humana, né? A nossa capacidade de audição, tá? Que cria a necessidade de ter uma escala desse tipo, tá?
Então, a faixa dinâmica do som, que é a faixa que nós conseguimos ouvir, ela é muito ampla. Tá? Em função disso, a gente mede a intensidade de áudio também, né, numa escala logarítmica, que é o decibéis. Né? Decibéis, vocês sabem que é uma escala logarítmica de intensidade. Tá? Então, essa é uma tabela de conversão. Tá? Então, e aí é feita a amostragem e a quantização. E a quantização dessa intensidade que está aqui, por exemplo, né, esse que foi feita no T2, né, ele vem aqui e é classificado, então, como mais 4. Né? Mais 4, esse bit aqui, essa sequência 1100. Na verdade, o 4 está aqui, né? 100 é o 4, e esse 1 a mais aqui na frente é o sinal, que é positivo. Tá? O sinal 4 negativo é o 011. 0100, desculpe. Né? Então, esse T2, né, é convertido por 1100 e está aqui, né, 1100 no slot de tempo T2. Então, você consegue converter, né, um sinal analógico desse tipo aqui numa sequência de zeros e uns, né, que é uma coisa já impressionante, tá certo? Essa sequência. Então, uma coisa analógica, né, vira uma sequência de zeros e uns. Tá? Bom, erros, né? Esse processo envolve erros. Tá? 2 erros. Primeiro, o erro na amostragem. Significa que, se acontecer alguma coisa, alguma variação entre uma amostragem e outra, você vai perder, não vai ser capturado, né? E essa informação vai ser perdida. Tá certo? Por exemplo, se eu variar aqui entre esse T0 e T1, tiver uma grande variação, mas ele voltar para baixo aqui, né, até ser feita a leitura do T1, essa variação não vai ser capturada. Certo? O segundo erro, bem visível, é o erro da quantização. Tá? Como esse intervalo é grande, né, tá? Qualquer valor aqui, né, de amostra que variar entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, vai ter um único valor, né? Vai ser considerado o único valor, que é o 0100. Tá? E é o motivo pelo qual aparece esse serrilhado, né? Para cada amostra, né, você tem um intervalo, aqui no caso é uma escala linear, né? Tá? Durante esse intervalo de tempo, que é o intervalo de tempo da amostra, esse valor fica constante, né, que é o valor da quantização. Isso resulta nesse serrilhado. Tá bom? Bom, é importante lembrar, portanto, que esses processos envolvem erros. Tá? Não é ruído, viu? É um erro do processo, tá? Inerente ao processo de digitalização. Tá? Então é importante vocês lembrarem. A gente volta a discutir esses erros depois. Vale para a imagem também, né? Na imagem nós temos o famoso pixel, né? O pixel é o elemento de imagem. Tá? A resolução de uma imagem é dado pela quantidade de pixel, né, colocado dentro da imagem. E a qualidade da imagem é ditada pelo número de bits que cada pixel recebe, né, para representar a característica de intensidade de cor ou intensidade luminosa de cada pixel. Tá? No caso, nesse desenho bacana, que é um peixe, na verdade, acho, né? Quantos bits tem cada pixel? Vamos lá, gente. Essa é uma pergunta fácil de responder, né? Eu só faço perguntas bem simples, né? Quantos bits? 1 bit. Meus parabéns, né? A gente pintou de azul para ver se enganava, né? Mas, na verdade, é um bit só, né? Ou é branco ou é azul, tá? Então, esse é um exemplo muito simples de você usar o mínimo necessário para cada pixel, né? Que é um bit só. Tá? Então, ao longo da nossa história da computação, as coisas evoluíram, né? Tá? O bit custava caro, né, para o computador implementar, e à medida que foi ficando mais barato, o pessoal começou a colocar mais bits para cada pixel. Então, evoluiu de 1 bit, que é imagem preto e branco, para 1 byte, por exemplo, né,
256 níveis e tons de cinza, né? 2 bytes, um padrão durante muito tempo. Porque numa imagem, normalmente, você não tem todas as cores, né? Uma foto, mesmo uma foto, você não tem todas as cores que existem, é possível. E aí, a ideia foi criar, né, analisar a imagem primeiro, escolher quais são as cores quais são as cores existentes e criar uma paleta, né, um padrão de cor para as cores que estão naquela imagem. Então, criar uma tabela. Então, cada foto, cada imagem tinha uma tabela de conversão, onde você representava a cor, né, de acordo com essa paleta de variação. Parecido com o processo de compressão, né? E depois, mais recentemente, digamos, mas não tão recente, né, uns 20 anos atrás, saiu um padrão onde você representa cada pixel com 3 bytes, né? Os 3 bytes é 1 byte para cada cor, no caso o RGB, né? Que é uma cor de emissão, tá? Que é diferente de cor de reflexão. Na cor de reflexão usa-se, é usado na impressora, né? Cian, magenta e amarelo, né? A cor de transmissão é o RGB, é o red, vermelho, né? Azul e o verde, tá? São as cores de emissão, tá? Bom, independente disso, são as 3 cores, né? E 1 byte para cada cor, tá? Então, dá 3 bytes. 3 bytes é 3 vezes 8, né? Em termos de bit, dá 24 bits, tá? Isso dá 16 milhões de cores diferentes, 16 em mega, né? Tá? Então, esse é a estação atual que já está perdurando, esse padrão que já existe já há mais de 20 anos, mais ou menos, tá? Bom, por que não põe mais bytes para cada pixel? Você sabe ou não? Alguém chutaria por que você não põe, faz tempo que não se põe mais bits para cada pixel? Alguém trabalha nessa área, não? Não é porque com essa quantidade atual já dá para você representar praticamente qualquer cor? Você junta o vermelho, o verde, o azul. Uhum. Sim, a resposta está próxima, mas na verdade a resposta mais correta não é que representa qualquer cor, né? Existem infinitas cores, tá? É que não adianta representar mais cores que o ser humano, não consegue mais distinguir, tá? Então a limitação, na verdade, pararam de evoluir porque não adianta pôr mais bits, porque o ser humano não consegue mais distinguir, tá? Então, veja, as cores existem, podem existir, tem várias cores, né? Muito mais cores, digamos assim. Só que a capacidade humana de distinguir uma cor ou outra, né? Ela é limitada fisicamente, fisiologicamente, e não adiantava mais aumentar o número de bits, que não ia trazer mais ganho. Vale a mesma coisa para resolução, né? A resolução é a capacidade de enxergar a imagem e ver o número a qualidade da imagem. Tem um certo limite para isso também, né? Que é o limite da nossa capacidade visual. Então, já há algum tempo, né? Não é o tempo de vocês, mas há 20, 30 anos atrás, praticamente a cada 2, 3 anos, tinha uma tecnologia nova, né? Para o sistema de vídeo, tá? Então, a gente vai voltar a ver isso depois nas evoluções da parte de vídeo, né? Mas teve CGA, EGA, VGA, né? Não sei se é do tempo de vocês, mas teve várias tecnologias, né, gráficas e pararam de evoluir há mais de 20 anos atrás, né? E já é VGA já há pelo menos 20 anos, acho, né? Vocês provavelmente não conhecem nenhum outro padrão gráfico que não seja o VGA, né, como que se cabiam com o conector azul. Tá? Porque parou de evoluir. Parou de evoluir quando descobrimos que estava no limite da visão, né? A nossa distância aqui da tela, né, é limitada, não é isso? É limitado por razão física mesmo, né? Porque o tamanho padrão da mesa, né? Você não faz uma mesa gigante, né?
E a distância nossa entre, né, a tela, o nosso olho e a tela é mais ou menos uniforme, a maioria das aplicações. E aí não tinha sentido você aumentar a densidade dos bits, né, dos pixels, porque as pessoas não iam sentir nenhuma diferença. Tá? Você não tem a capacidade, o olho não tem a capacidade de resolução necessária para interpretar pixels menores do que estavam sendo produzidas. E aí parou, né, de evoluir. Tá? Vai acontecer a mesma coisa, provavelmente já está acontecendo a mesma coisa com os smartphones. Né? À medida que a tela aumentou, tinha até sentido você aumentar o número de pixels da tela, né? Mas a partir de um certo ponto, não tem sentido também, não tem como aumentar mais o tamanho da tela, tá? Porque você não consegue mais segurar na mão, né? Tá? E não consegue carregar no bolso. Então, hoje está no limite já, a gente já tem um celular, onde que eu deixei? Mas, em todo caso, o celular já está num tamanho razoável, grande, né? E não tem sentido aumentar mais, e também não tem como aumentar mais a resolução, porque você não enxerga, você não olha o celular encostando o nariz, né, em cima dele, tá? Então, essa distância já implica que você tem um limite de capacidade de resolução. Provavelmente já está no limite e não vai evoluir mais. Tá? O celular vai ter que achar, o smartphone vai ter que achar outros diferenciais para continuar vendendo, né? Ou continuar justificando o preço, digamos assim, preço novo. Tá? Então, essas limitações esbarram a tecnologia, né? Vai evoluindo numa velocidade e o ser humano não tem como acompanhar essa evolução até um certo limite físico, né, fisiológico do próprio ser humano. Tá? Então, acontece, então, portanto, para as cores também. Tá? Mas sempre é importante lembrar que a computação, como a maioria das engenharias, é voltado para a aplicação. Tá? Vocês têm, como profissional, tem um conhecimento técnico, tem um conhecimento conceitual, né, e usa esses conhecimentos para desenvolver uma aplicação, ou seja, atender uma necessidade. Né? Então, nesse caso, você precisa estar sempre atento, essa é a importância da aplicação, você precisa estar sempre atento à aplicação e à necessidade. Tá? Então, dependendo da aplicação e da necessidade, esses limites, hoje, podem ser uns limites artificiais, simplesmente. Porque a tecnologia, nada impede que a tecnologia possa, né, desenvolver coisas mais avançadas. Né? Um exemplo interessante é na própria área gráfica. Né? Não sei se você sabe, né, as placas gráficas começaram trabalhando, né, as GPUs, né, começaram trabalhando com 3 bytes por cada cor, tá? E depois passaram para 10 bits para cada cor. Tá? Então, cada pixel, em vez de ter 24, passou a ter 30 bits. Né? São 10 para cada cor, então dá 30. Por quê? Alguém sabe responder? Por que as placas gráficas trabalham com mais bits do que o necessário? Nenhuma resposta? São profissionais, não são? Ou quase profissionais, são estagiários ainda, né? Tá? Então, a resposta para isso é o seguinte, né? As placas gráficas, né, geram imagens de 8 bits, tá? Para cada cor. Mas, para gerar essas imagens, ele faz uma série de contas, né? Cálculo de sombras, shadows, reflexos, né? Cálculo de reflexões, tá? Então, são várias contas que se fazem em cima de cada pixel. Né? Tem várias operações matemáticas, tá? E aí, cada vez que você faz uma operação matemática, o que acontece? Você tem um problema de arredondamento na última casa, tá? Se você faz 100 contas em cima do mesmo pixel, o que acontece, né? Ele vai acumulando, rapidamente acumula esses erros, e esses erros vai deslocando para as casas mais avançadas. Tá? Então, era comum fazer algumas dezenas de operações aritméticas em cima de cada pixel para se gerar uma única imagem. Isso implicava, né, rapidamente na perda de 2 ou 3 casas, são casas binárias, né? Casas de precisão, né, em cima da informação do pixel. Tá? Então, se você trabalha com 8 bits,
toda operação aritmética que você fizer em cima disso só vai piorar a qualidade da imagem. Então, começaram a trabalhar com 2 bits a mais, né, que rapidamente se esgotaram também, né? Então, hoje, a geração de imagem é uma coisa muito mais sofisticada, os algoritmos são muito mais trabalhosos, tem muito mais operações aritméticas realizadas em cima do pixel. Então, os próprios processadores gráficos, né, as GPUs evoluíram, né, a ponto de começarem a fazer operações com ponto flutuante, a representação do número do pixel em número de ponto flutuante, de forma a não perder a qualidade, né, da mantice, não perder a precisão numérica. Isso permitiu uma série de aplicações, inclusive da placa gráfica, né, inclusive para o processamento científico, que está fazendo operação em ponto flutuante. Tá? Ponto flutuante tem vários padrões, o mais conhecido é o padrão D3, é uma precisão simples. Se não me engano, não tenho certeza, ele deve usar 4 bytes. Tá? Acho que era 3 bytes para mantissa e 1 byte para expoente. Tá? Eu não tenho certeza, não lembro mais. Tá? Mas 4 bytes é um número bacana. Tá? Porque é um problema que o pessoal tinha, né? Porque como todo barramento, né, todo processamento evoluiu de 16 para 32 bits, né? 4 bytes é 32 bits, né? Se tinha um problema de ineficiência ou de perdas, né, quando você trabalhava com 3 bytes apenas, né? São 24, então sobrava 1 byte lá na leitura paralela. Quando você faz um processador de 72 bits, você faz uma leitura de 32 bits, né, ao mesmo tempo. Tá? Então, isso não foi inclusive ganhou em termos de desempenho, ganhou em termos de eficiência. Tá? Claro que em termos de armazenamento, né, você passa a exigir um espaço maior. Tá bom? Então, é aplicação. Tá? Você está atento sempre na aplicação. E tem aplicações, né, mesmo usando imagem, que é muito importante você ter mais bits. Tá? Um outro exemplo interessante é o caso do cinza, né? Tom de cinza. Tá? É um trabalho de digitalização, né, na área médica que pegava uma chapa de raio-x. Raio-x não tem cor, né? Só tem preto e branco. Tá? Desculpa, só tem tom de cinza. Tá? E digitalizavam, né, o raio-x. Tá? Alguém sabe dizer quantos tons de cinza nós conseguimos enxergar? Não tem nada a ver com aquele livro, né? Tem um livro chamado Os Tons de Cinza, né? 50 tons de cinza, professor. Será que esse não? Esse é do livro, não era? Não lembro mais. Sim. Né? Na verdade, é um pouco mais, tá? A gente consegue enxergar até uns 80 tons de cinza. Tá certo que é bem menos do que 256 tons, né? Mas é o nosso limite, tá? Inclusive, o olho ele não é uniforme, né? A parte central da nossa visão ele tem mais sensibilidade para cor, né? Tem mais pixel para cor. E as cores também têm diferentes sensibilidades, né? Temos uma sensibilidade melhor para vermelho, por exemplo, do que para o azul, tá? Então, a gente chama de bastonetes, né? Os bastonetes de cor têm quantidade maior de vermelho, né? Nós enxergamos melhor o vermelho e temos uma velocidade, inclusive, de identificação do vermelho mais rápida do que outras cores. A preto e branco, que é uma variação de intensidade luminosa, que é basicamente o tom de cinza, a gente usa muito na visão periférica, nas laterais. Tá? Isso é importante para você detectar rapidamente, né, alguma ameaça, por exemplo, fora do nosso campo de visão. Né? Então, a visão periférica, né, os atletas usam muito isso, né, para tentar detectar movimentos em torno, né, do seu campo de visão. Mas tem menos resolução de cor nas laterais, tá? Mas é mais rápido. Essa é uma diferença importante, tá? Então, a nossa velocidade da visão também é limitada em torno de 24, né, 20 Hz, né, 20 quadros por segundo, tá? Então, essa é a nossa velocidade da visão. Tá? Então, nossa luminosidade aqui da luz tem a 60 Hz de frequência, isso porque é 24, 20 mais ou menos para a nossa visão de cor, tá? Que é mais lenta.
para intensidades de tons de cinza, né, o tom de luminosidade, a nossa frequência é maior, em torno de 40, perto de 50 Hz. É por isso que a luz, né, tem uma frequência acima de 50 Hz, justamente para evitar o efeito de ficar piscando, a gente enxergar o piscar das lâmpadas. Né? Então, por isso que é tudo 60 Hz pelo menos, né, para, depende do país, tem país que é 50, né, para garantir que não haja esse efeito de flicker, que chama, né, de piscar. Tá? Então, essa limitação de tom de cinza revelou uma coisa interessante quando foi feito o escaneamento do raio-x. A ideia foi substituir aquelas chapas, né, que são grandes, em primeiro lugar, custa caro armazenar também, porque é muita chapa, né, e você tem dificuldade de armazenar, dificuldade de cadastrar, localizar, essas coisas. Então, um trabalho de digitalização. Mas aí, nesse processo, descobriu uma coisa interessante, né? Descobriu-se que tem, dentro da chapa, né, muito mais informações que a gente conseguia enxergar, que os médicos conseguiam enxergar, né? Então, descobriram, por exemplo, que já tinha sinais de tumor, né? A chapa da mama, por exemplo, que tinha sinais de tumor de câncer bem antes, né? Nas primeiras chapas, e que o médico não conseguia enxergar, que era uma variação muito sutil de cinza. Então, não era culpa do médico, né? Então, foi uma área onde você desenvolveu-se uma aplicação computacional onde você faz o escaneamento com mais tons de cinza, né? E apesar da gente não conseguir enxergar, né, ele pega essas faixas que a gente não consegue enxergar e converte, por exemplo, em uma cor, que a gente tem uma sensibilidade melhor, de resolução melhor, né, para detectar. Então, com isso, tentou-se aproveitar toda a faixa dinâmica da visão para tentar caracterizar, pegar, né, desde o começo, nessa chapa de raio-x, né, todo o início de um processo, né, coisas que nós não enxergávamos antes, passamos a enxergar. Tá? Então, veja como é importante, né, entender a aplicação, tá? E usar a tecnologia a favor, né, dessa aplicação. Tá? Então, são coisas que passam do esquema do tipo, simplesmente o serviço era se digitalizar, né, e passou-se a entender melhor, né, obter mais informações com esse processo. Tá? Então, outras aplicações, por exemplo, né, você tem câmeras que estão no espaço, né, então está explorando o planeta Marte, né. Não vai limitar a câmera só na faixa que nós enxergamos, né, você vai tentar colocar e codificar imagens, né, com infravermelho, ultravioleta, que são espectros que nós não enxergamos, né, mas pode conter informações muito importantes, né. Isso vale também, não é feito, né, mas vale também para câmeras robóticas no fundo do mar, né? Você tem lá submarino autônomo, né? Hoje se grava somente imagens na faixa visível, né, da nossa visão, mas nada impede que você possa explorar outras faixas de luz, né, que podem revelar mais coisas, né, que a gente não enxerga, certo? Então, precisa estar atento à aplicação, tá? Não a tecnologia permite, o ser humano é limitado, tá? Mas não adianta a gente se limitar aos limites do ser humano, né? Então, tem que estar atento a essas possibilidades que a tecnologia oferece, tá bom? Essa é a parte importante, a mensagem importante aí, tá? Então, aqui é o exemplo, né, de uma resolução baixa, né, mas está sendo usado 24 bits, né, 3 bytes para cada cor, para cada pixel. A gente dá um zoom nessa área e a gente enxerga, né, os quadradinhos, os pixels aqui, né? Tá? É uma sequência de quadradinhos. Efeito mosaico, né, que a gente vê também em TVs. Tá bom? Aqui é um exemplo, não tem nada a ver, mas é uma parte importante, né, que a gente vai explicar mais à frente, tá? É um processo de gravação, né, usando tecnologia ótica, né? Tá? Então, o laser usado aqui, tanto no CD como no DVD, é o laser de infravermelho, tá? A gente não enxerga os zeros e uns olhando no CD, porque, bom, primeiro porque é pequeno, e segundo porque
está numa frequência de luz diferente da que nós enxergamos, tá? Então, a ideia é usar o laser e fazer essa separação nas trilhas, né? Tá? A separação que está aqui 1,8 e a separação entre os bits aqui, né, na mesma trilha é de 0,8, tá? Então, com isso, você tem uma certa densidade, né, de número de bits, que dá 650 megabytes, e o DVD, né, que é a geração seguinte, o CD era para áudio, o DVD para vídeos, né, imagens, tá? Você tem dobrar, né? Você dobrou a resolução em 2D, tá? Então aqui você tem o dobro de trilhas, né? Porque 0,74, que é mais ou menos o dobro de 1,6, e aqui 0,83 passou para 0,4. Quer dizer, você tem o dobro nas duas dimensões, o resultado é 4 vezes maior a resolução, tá? Mas além disso, na tecnologia, no DVD você já tem processadores mais poderosos, né, e que permitem duas coisas. Primeiro, o controle melhor, né? Então, muitos bits no CD eram utilizados para controle da cabeça de leitura. Então, tinha sinais para sincronização e alinhamento do laser, né, que no DVD passou a não ser necessário. Então, o aumento de espaço, o bit, né, para os dados, que tem um bit controle também, né? Tá? Então, efetivamente, você conseguiu dobrar a quantidade de bits que antes era reservado para bit controle, né, para controlar, não precisa ser utilizado mais. Então, no DVD, você teve 4 vezes mais resolução e 2 vezes mais quantidade de dados, que resultou em 8 vezes mais bits. Tá? Aí você tem de 650 para 8 vezes mais bits. Tá? Além disso, você teve todo um trabalho de compressão, a gente vai começar mais à frente, tá? Que conseguiu colocar imagens, né, filmes de 2 horas dentro do único disco e criou um produto chamado DVD, tá bom? Deixa eu voltar a conversar sobre isso mais. Bom, vimos então que os bits podem ser números, podem ser códigos, né, podem ser codificados para representar qualquer símbolo ou texto, na verdade. Os bits podem ser sinais, né, depois de um processo de digitalização, imagens, etc, etc. Né? Então, de maneira geral, você consegue representar qualquer tipo de informação, né, convertendo em uma sequência de 0 e 1. Tá? Então, esse é o poder do bit. Tá? E para usar o bit, né, nós temos esse processo, né, de pegar a realidade, quer dizer, o mundo analógico, né, real, que é analógico, né, e transferi-lo para o mundo digital. Né? Então, nós temos um dispositivo chamado de digitalização, que faz o processo de transformar as coisas analógicas do mundo real em bits, né, nessa lista de bits que nós temos aqui. Tá? Bom, então temos grandezas físicas, som, imagem, movimento, posição, informação de textos e números, e tudo isso através de um processo de conversão e codificação adequada, né? A gente viu isso em natureza de informação, tá? Através de dispositivos, né? Sensores, scanners, câmeras, teclado converte um movimento, né, em bit, mouse, né, e sistema de codificação adequado para, né, bitmap, OSCI, para transformar o mundo analógico em bits. Tá? Da mesma forma, depois você tem que ter um processo de saída, né? Porque nós não enxergamos bits. Então, precisamos transformar esses bits em alguma coisa analógica para a gente poder enxergar. Então, nós temos os monitores, nós temos as impressoras que convertem bits em coisas que nós conseguimos trabalhar, né? Quer dizer, conseguimos enxergar. Que é um processo de conversão digital para o analógico. Tá? Processo inverso. Bom, nós temos essa interface entre o mundo analógico e digital, e uma vez, né, convertido em bit, o que é feito no mundo digital? Né? Como é que usamos esse bit? Usamos de 3 formas fundamentais. Tá?
Os bits podem ser armazenados, tem dispositivos próprios para armazenamento, eles podem ser comunicados, ou seja, transmitidos de um lugar para outro, ou espalhados, né, um broadcast, ou podem ser processados. Tá? São três coisas que nós fazemos com os bits. Tá? Então, veja, tem um processo de digitalização, vira bit, e o bit pode ser armazenado, comunicado ou processado, e depois mandado de volta, né, através do dispositivo de saída. Tá? Então, a pergunta é, vale a pena fazer isso? Né? Não é muito trabalho ter uma conversão. Você sabe que toda vez que converte, você tem uma perda, né? Você tem erros decorrentes da quantização, erro decorrente da amostragem. Um processo de codificação também pode impor uma redução de faixa, né? Ou perdas, né, no processo de codificação. Tudo isso, será que analógico não poderia fazer melhor? O que vocês acham? Tem que ser digital? O digital ele dá mais flexibilidade, né? Mas o que é mais flexibilidade? Bom, nesse caso, assim, por exemplo, o analógico, sei lá, você tem um disco de vinil, você quer tentar, sei lá, converter isso para outro formato, alguma coisa, fica um negócio mais engessado, né? Agora, por exemplo, digital, assim, pode ter suas vantagens, o analógico, em alguns pontos, mas o digital também tem essa outra vantagem de ser algo que você consegue, sei lá, transformar e transmitir muito mais fácil, né? Muito mais rápido e barato também, hoje em dia, com a tecnologia computacional que tem. Bom, de fato, sim, você está certo, né? Mas, mesmo em termos de armazenamento ou de transmissão, né? O analógico pode ser tão bom quanto e pode ser tão barato quanto, né? Não é tão barato hoje porque você tem um custo, né? E é por questão de escala. Então, o digital é mais barato porque tem mais escala, tem mais massa, né? Então, ele acaba sendo mais barato, tá? Mas, há pouco tempo atrás, até a transmissão era completamente analógica, né? TV era analógica, transmissão da imagem da TV era analógica, TV a cabo era analógica. O celular, né? Até pouco tempo atrás era analógico, né? Bom, se bem que vocês já pegaram digital faz tempo, né? Então, o mesmo armazenamento, né? Você deu o exemplo do vinil, mas as fitas fita de música, né? A fita de áudio, nasceram analógicas e continuam sendo analógicas, né? Em muitos lugares. Pouca gente usa fita digital. Bom, se bem que a pouca gente usa a fita em si, né? Mas as gravações antigas são muito boas, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas Sim. As gravações da década de 60, por exemplo, né, dos Beatles, por exemplo, né, você consegue remasterizar para o digital sem grandes problemas, porque a qualidade do original de estúdio é muito boa, né? Tá? E é analógica. Tem quem prefere os formatos analógicos, fala que a qualidade do som é melhor. Eu pessoalmente concordo, eu acho que soa melhor mesmo o analógico. Vinil, essas coisas. O pessoal que gosta do ruído da agulha, né, do vinil. Bom, gosto e gosto, né, mas tem áreas, por exemplo, que são imbatíveis ainda, né, o analógico. Filmes no cinema, por exemplo, né, tá? Hoje os cinemas, a maioria, faz tempo que eu não vou no cinema, mas a última vez que eu fui, tinha um projetor digital e um projetor analógico. Eu fui assistir um filme que foi feito digitalmente, foi o Avatar, eu lembro do filme, né? Aí, porque pela qualidade da imagem, tela grande, né? Todo um lance do cinema. O surpreendente que, para assistir o filme Avatar, não sei se você sabe, foi gerado 100% de uma forma computacional, né? O filme que foi passado foi analógico. Não usaram projetor digital, usaram projetor analógico, né, para passar o filme digital. Ou seja, houve um processo de conversão digital para o analógico, né, e o cinema tinha um projetor analógico, tá?
Por que isso acontece? Porque o projetor digital, você não consegue ter a mesma resolução que o analógico, né? Com aquela intensidade de luz e com a qualidade, né? Pegando um tamanho grande, né? Imagem. Aí aparece um pixel, você consegue ver nitidamente no projetor digital, porque eles usavam o projetor digital para passar aquelas propagandas no começo, antes do filme começar, né? Aí você consegue enxergar o pixel. Isso que eu ia perguntar, a limitação é por conta dos pixels, né? Sim. A limitação de pixel e também, que é uma Quantidade de limitação informação, espacial, né? e a limitação de cores, né? Sim, e a quantidade de informação também, né? Sim. Quanto mais pixel, quanto maior a resolução, maior a quantidade de informação. Ou seja, não cabia no HD, né? Então tinha que ter vários HDs. Aí imagine a logística, né, maluca disso, né? Uma câmera fotográfica com filme analógico, por exemplo, ela vai absorver toda a luz que vier, sendo boa, né? Se tiver boa qualidade, ela vai absorver, em tese, ali tudo que está vindo. Já o digital, ela vai quantificar, simplificar, vai comprimir a informação, por assim dizer, dentro da sua limitação de pixels e de cores específicas. Uhum. Então tem essa, enquanto a imagem for pequena, tudo bem. Agora uma imagem grande, que uma tela de cinema, né? Você perde muita qualidade, você tem que ter muito mais resolução e muito mais profundidade de cor do que um sistema digital, né, permite hoje. Entendi. Nada impede que chegue lá, tá? Mas a gente vai voltar a conversar sobre essa questão do filme em particular, né? Tá? São coisas muito interessantes, tá? Do papel do analógico. Bom, voltando, né? Tem coisas de armazenamento, né? Gosto de dar exemplo do livro, por exemplo, né? O livro é um dispositivo de armazenamento, tá? De informação que é extremamente robusto, né? Tá? Dura, algumas provas, né? Dura milênios, apesar de não sei se a tecnologia hoje, mas a gente sabe que o papel, né? E com tintas, né? Se você não tem uma tinta muito agressiva, ele dura pelo menos algumas centenas de anos, assim, com uma certa tranquilidade, tá? E é uma informação robusta, né? Você pode estar digamos, você está no 10º andar e joga, né, um livro e um HD pela janela, né? Tá? O livro chega, você ainda consegue ler lá embaixo, né? Depois. O HD, você não consegue recuperar mais nenhum bit no HD, não é isso? Tá? Mesma coisa com calor, né? O livro tem um ponto de queima, né, do papel, que é uns 300 graus, mas um HD a 150 graus já era, né? Você perde todos os dados que estão lá dentro. Tá? Então, você pode fazer a mesma coisa com um chip, né, do pendrive, acontece o mesmo problema, tá? Então, o livro é uma coisa muito robusta, né? E não precisa de energia para você acessar, não é isso? Tá? Acesso randômico, tá? Acesso a qualquer ponto, e tem uma excelente resolução, não é isso? Então, você pode colocar imagens de alta qualidade dentro de um livro, né? Então, é muito difícil você conseguir substituir uma coisa analógica como um livro, né? Comparado com o digital, tá? Tem áreas ainda que o analógico é muito forte, né? Tá? E a gente não pode esquecer também que o próprio bit, né, apesar da abstração, ele precisa ter uma manifestação física, né? Para você armazenar o bit, você precisa convertê-lo, né, em analógico. Para você criar um campo magnético para ser gravado em fita, gravado em disco, né? Você precisa converter o bit em analógico para você poder transmitir via radiofrequência, né, no Wi-Fi. Precisa converter em sinais elétricos para você transmitir no cabo ou no Ethernet. Precisa converter em onda senoidal. Você precisa convertê-lo em fótons, né, em onda eletromagnética, para você poder transmitir em fibra de vidro, né, os cabos de comunicação por fibra. Tá? Ou seja, o bit ele precisa ser convertido em analógico para ter essas manifestações. Então, tanto no armazenamento como na comunicação, você tem um processo de conversão, porque ele só pode ser gravado ou pode ser transmitido de uma forma analógica. Tá? Apesar de que o bit é uma coisa robusta, né? Tá? Então, a robustez do bit, deixa eu só colocar aqui. Tá? A gente pode colocar
novamente. Usar, cadê minha? Perdi meu lápis. Ah, tá aqui minha caneta. Tá? Tá aqui o nosso bit aqui, né? É um sinal. É uma onda quadrada. É uma coisa mais virtual, né? Então nós temos o 0, 1. Ele é abstrato, né? Sob o ponto de vista numérico, né? Tá? Mas fisicamente, ele vai ter alguns fenômenos quando você converte eles, né? Tá? Então, essa transição, por exemplo, é uma transição que não existe num processo físico real, né? Tá? Então, imaginem que está aqui. O zero também, não necessariamente o zero, mas se for tensão, né? Pode estar um pouquinho, ligeiramente acima do zero, né? E quando vem essa transição, né? Ele vai demorar para subir, digamos assim, né? Não é instantâneo, tá? E ultrapassar esse nível, a gente chama de overshooting, né? E oscilar, né? Até estabilizar, né? E pode estabilizar no valor, né? Acima do valor, né? Determinado originalmente. E na hora de ir para o zero, né? Tem um atraso também, tá? Pode ter um atraso. Esse aqui é o famoso undershooting, né? E pode estabilizar abaixo do zero, tá? Então, no analógico, isso seria o que acontece em termos reais, né? E por isso você tem que ter uma técnica de modulação adequada para evitar problemas, né? Mas o bit é muito robusto, do seu ponto de vista lógico, né? Aqui, imagina que seja metade, né? Que seja um aqui ao meio. Por quê? Né? Apesar desse ruído todo no mundo real, né? Tanto para gravação como para comunicação, né? Esses fenômenos aqui acontecem, tá? Nós temos aqui, né? Apesar de estar acima, né, do zero, nós ainda conseguimos interpretar isso como sendo zero, certo? E aqui, né, apesar de ter oscilado, ele oscilou acima desse limite, que a gente consegue interpretar tudo esse conjunto aqui como sendo 1. Né? E aqui, mesmo ter oscilado e ter ficado negativo, aconteceu tudo abaixo dessa linha do meio, né? Então, podemos considerar isso como sendo zero. Tá? Então, a gente consegue recuperar a informação e depois regenerar, digamos assim. Podemos até reprocessar isso aqui e gerar de novo esse sinal, né, sumindo com esses ruídos todos na recepção. Tá? Ou seja, o bit, né, ele é muito robusto. Tá? Essa característica de robustez faz com que seja interessante, né, muitas vezes, você ter os processos de... deixa eu só recuperar a câmera, né? Você pode ter esses processos de comunicação e de gravação, tá, no sistema binário mesmo, tá? Interessante, torna ele superior ao sistema analógico, tá? Então, o pessoal pode gostar do vinil, né? Mas o problema do vinil é que ele vai misturar o ruído, tal, o analógico, né, inerente ao processo analógico. Ele vai amplificar tanto o sinal principal como também o ruído, né? Enquanto que no sistema digital, que é o caso do CD, né, você tem os erros inerentes ao processo, né, de quantização e de amostragem, mas uma vez convertido em bit, na hora de você reproduzir, né, como o bit é muito robusto, você garante a qualidade de reprodução, tá? Garante os zeros e uns, né? Mesmo com ruído, você garante que os zeros e uns no processo de reprodução sejam preservados. Então, é o motivo pelo qual o CD fez sucesso, né? Porque você conseguia garantir a estabilidade, dar estabilidade à qualidade de reprodução do lado do usuário, né? Então, essa é a força do bit, tá? O bit também, essa robustez dele, acho que também se deve ao fato de ele ser um negócio mais fixo, né? Assim, por exemplo, beleza, se você esquentar lá o HD, pode ferrar tudo, mas você consegue armazená-lo em mais lugares diferentes e, em geral, assim, se você não aplicar alguma interferência externa, por exemplo, com calor ou com campo magnético, algo desse tipo,
o bit está preservado ali. Com o tempo pode perder a magnetização ali da memória e tal, mas enfim, você consegue transmitir aquilo para outros lugares e ele mantém esse 0 ou 1. E aí, no caso de uma mídia analógica, bom, ela se decompõe com o tempo, né? Por exemplo, que nem o vinil, e começa a ficar com fungo, aí... Bom, aí tem uma questão que são tecnológicas, né? Na verdade, digamos que no vinil é um outro processo, né? De outra tecnologia de gravação. Agora, imagine que você grave os zeros e uns no vinil, tá? Mesmo assim, você consegue preservar melhor a informação, porque você está gravando só zeros e uns e qualquer ruído que a agulha, né, possa ter, eu consigo separar a informação do ruído. Enquanto que no processo analógico, fica difícil separar o ruído, né, do sinal principal. Tá? Então, esse é um exemplo importante. Então, no caso do disco magnético, em vez de gravar bit, eu gravo um sinal analógico, por exemplo, né, ele, qualquer interferência, como se diz, temperatura, o campo magnético vai fazer, vai afetar não só a informação, como também vai afetar também, vai gerar, né, distorções na informação original. Tá? Enquanto que se for bit, eu tenho como, até uma certa faixa, né, de tolerância, eu consigo recuperar de volta meus zeros e uns. Tá? Então, essa é uma diferença entre um processo analógico e digital, porque a própria lógica do bit ele torna mais robusta. Claro que a densidade de informação também cai, né? Tá? Você tem que ter um controle dessa perda de qualidade já no controle do processo de digitalização. Você tem que colocar o erro de quantização e erro de amostragem na conta, né? Na amostragem, a gente usa o critério de Nyquist, né? A amostragem, não na quantização, tá? Então, o que o Nyquist disse, o critério de Nyquist? Você tem que ter pelo menos o dobro da frequência da amostragem do sinal principal que você quer pegar, né? Então, a ideia é aqui, né? Tá? Isso aqui é meia onda sinoidal, basicamente. Você tem o dobro da amostra aqui, né? Se tem o dobro da frequência de amostragem, eu consigo capturar a intensidade dessa alteração do senoide, né? Agora, se você quer pegar uma variação também entre essas duas amostras, tá? Uma frequência, logicamente o dobro da frequência, eu teria que ter uma amostra no meio aqui também para poder capturar isso. Esse é o critério de Nyquist, né? Quer dizer, é o dobro da frequência do sinal que você quer amostrar. Tá? Então, se você obedece essas regras, você basicamente consegue ter um controle dos erros, né, que você quer fazer. Mas a segunda grande vantagem nesse esquema que está aqui é a terceira coisa que você não consegue fazer no analógico. E é o grande diferencial, que é o processamento. No analógico, eu consigo usar essas tecnologias para fazer um excelente armazenamento e excelente comunicação. Tá? Mas eu não consigo fazer isso, processamento. Eu não consigo fazer com que o livro processe. Não consigo fazer com que o filme, né, analógico consiga se modificar, né, processar a informação que está sendo passada. Porque isso é feito pela CPU. A única coisa que... não digo única, mas esse é um diferencial muito importante de um processo digital. Claro que a natureza faz processamento, né? A primeira coisa que a gente aprende, né, que as células nervosas, o DNA, né, são todos dispositivos, todos elementos naturais, né, onde é feito o processamento, né? Mas os nossos sistemas analógicos, existem computador analógico, né? Mas nossos sistemas analógicos não realizam bem o processamento. E esse é o grande diferencial, né? É a capacidade de você trabalhar a informação digital, né, convertida digitalmente, alterar essa informação e gerar novas informações através do processamento. Então, a palavra-chave do processamento é poder gerar novas aplicações, novos usos para a informação. Né? E esse é um diferencial que analógico não tem. Tá? Então, o processamento significa o quê? O processamento significa que é uma junção de um físico, que é a CPU, e memória. Né? Na verdade, são duas entidades que andam junto, é um par casado. Não tem sentido memória sozinha.
também não tem sentido só CPU, né? CPU sozinha, sem programa e sem dado, ele não faz nada, né? Então, processamento é uma junção de CPU e memória, os dois dispositivos que trabalham junto, né, para realizar o processamento, né, desde o von Neumann, né? Tá? Então, esse processamento é realmente o físico, né, que é o CPU e memória, mais o programa, que é a área da ciência da computação, ou seja, que é a área da programação. São os programas que geram a aplicação, são os programas que manipulam os dados, né, que geram o potencial de ter novas aplicações. Então, esse é o grande diferencial, né, da computação. Então, quais são as vantagens do processo digital que faz com que isso aqui vale a pena? Porque isso é uma coisa muito complicada, vocês podem ver. Tá? Você tem um processo de digitalização, converte um monte de coisas de uma forma com erros, né? de erros de quantização, erro de amostragem, converte para bit, né? E aí você tem todo o trabalho novamente, o bit tem que ser convertido em analógico para poder ser transmitido, para poder ser gravado, tá? Mas para que fazer tudo isso se a gente pode fazer uma coisa bacana com o analógico também, né? A justificativa para coisas... Por que fazer uma coisa tão complicada, na verdade, né? Tá? A grande justificativa é que eu consigo fazer o processamento. E o processamento está ficando cada vez mais poderoso, CPUs cada vez mais poderosas, mais rápidas, né? CPUs e memória mais rápidas, e cada vez mais barato, né? O custo do processamento está ficando mais barato, né? E isso implica em que eu tenho capacidade de gerar aplicações cada vez mais poderosas e cada vez mais baratas, tá? Ampliando o uso, né? O espectro de uso da computação, né? Tanto para o ser humano individual como também para a humanidade, né? De uma forma geral. Tá? Então, esse é o grande potencial por trás desse processo. Complicado, sim, tá? Mas que gera muitos benefícios. Tá? Então, é a justificativa do mundo digital. Tá? Então, vantagem da digitalização, quer dizer, converter informações reais para formato binário, né? Uma vez convertida em informação binária, torna-se mais fácil e robusto o armazenamento e a preservação da informação, né? Uma cópia da informação binária é como uma cópia fiel e idêntica ao original. Isso vocês sabem muito bem, né? Copiar um arquivo de música, por exemplo, ou de vídeo, você sabe que é idêntica ao original. Certo? Sem nenhuma outro comentário, tá bom? E as informações no formato digital podem ser manipuladas e tratadas por programas, né, e processadores, que é a partir do hardware, né, possibilitando uma extensa gama de aplicações e uso. É a grande riqueza, né, da nossa área, tá? Poder gerar novas aplicações, né, de acordo com a necessidade nossa, do ser humano, tá bom? E essa divisão funcional que a gente vê aqui, finalmente faz com que a gente chegue no objetivo dessa aula, que mostra a estrutura do computador. Tá? Então, essa estrutura básica, conceitual e funcional de qualquer computador. Desde o computador, menor computador que vocês têm em mãos, por exemplo, aquele cartão de transporte digital, o smart card, né? Eu não sei como é que chamam, né? Passe, né? Que contém um computador lá dentro, né? Tem um processador, tem uma memória, tem uma interface de entrada e saída, tem um dispositivo de comunicação, tem todos os elementos funcionais que compõem desde um computador pequeno até um mainframe, computador de grande porte. Ou seja, tem um armazenamento digital, uma comunicação, uma capacidade de comunicação, nem todos têm, né? Mas tem um potencial de uma comunicação, uma função de comunicação, a função de dispositivo de entrada e saída, que são dispositivos conversores, não é disquete, não é pendrive que você consegue pôr e tirar. Tá? Os dispositivos de entrada e saída significa que são dispositivos que foram feitos para converter o mundo real em analógico. A informação do mundo analógico em informação do mundo digital. Tá? Não é que faz a conversão analógico-digital. Tá? As conversões são feitas aqui na comunicação e em armazenamento também. Eu preciso converter o bit em analógico para poder ser gravado, né? Seja no laser para gravar em CD, ou seja
em campo magnético para gravar em HD, né? Ou então impulso elétrico e carga elétrica para poder gravar no pendrive. Tá? E na parte de comunicação também, eu preciso converter o bit, né? Preciso fazer uma modulação do bit, né? Para poder transmitir via ondas de rádio, via fibra ótica, né? Seja lá o que for. Eu preciso ter um processo de conversão do bit para o mundo analógico. Ou seja, não é uma questão de conversão analógico-digital. Todos fazem, esses dispositivos fazem conversão analógico-digital. Só que o dispositivo de entrada e saída tem como objetivo pegar informação do mundo analógico e convertê-la em informação do mundo digital. Tá? E uma vez convertida em mundo digital, em bits, né, você tem armazenamento do bit, você tem a comunicação do bit. Né? E principalmente que junta esses três funções é o processamento, que é o grande diferencial, que é a parte de manipulação do bit. Né? É feito através de processadores de memória, né? Tá? Então, é um par casado, processador de memória. A gente vai ver mais à frente também como esse par casado funciona. Tá? E, acima de tudo, não só o hardware, mas envolve o software para realizar o processamento. Então, o processamento não é só hardware, é software também. Tá? Então, tudo isso mostra o esquema, né, a estrutura básica conceitual dos computadores digitais. Tá? É a partir desse esquema que a gente vai continuar discutindo nessa aula, né? Tá? Onde vamos discutir, do ponto de vista de tecnologia, como é que cada uma dessas funções foram implementadas. Então, isso aqui é um diagrama conceitual. Em cima do conceito, vamos discutir as tecnologias envolvendo cada uma dessas funções. Tá bom? É isso, gente. Esse era o objetivo dessa aula, chegar nesse diagrama conceitual dos computadores digitais. Tá bom? Bom, a gente continua na próxima aula, mas eu gostaria de deixar um espaço para vocês para comentários e dúvidas. Tá bom? Vamos. Eu vou só encerrar a gravação.